sábado, 11 de abril de 2025, está começando o TNN News, segunda edição. Veja agora os destaques desta edição. Tensão no Oriente Médio aumenta após novos ataques. Mercado brasileiro mantém estabilidade neste sábado e turnê mundial movimenta fãs ao redor do mundo. A situação no Oriente Médio segue em escalada. Novos ataques foram registrados em forças do Irã e de Israel, ampliando a tensão na região. Relatórios indicam que impactos em rotas estratégicas e a preocupação com o fornecimento global de petróleo. A comunidade internacional acompanha os desdobramentos e reforça alertas para possíveis e novos confrontos. Brasil. No Brasil, o cenário econômico permanece estável neste sábado, mas o dólar apresenta pouca variação, acompanhando o ambiente internacional. No campo político, as articulações voltadas para o período eleitoral ganham força. Especialistas apontam que o cenário externo segue como principal fator de influência no mercado nacional. A economia global. A economia reage com cautela diante das tensões internacionais. O preço do petróleo apresenta tendência alta, refletindo a instabilidade geopolítica. Investigadores mantêm a atenção redobrada aos próximos desdobramentos. E na cultura, destaque para a música internacional. O grupo BTS iniciou uma nova turnê mundial. Os shows devem reunir milhares de fãs em diferentes países ao longo do ano. E no esporte, um fim de semana é a agenda cheia no esporte. No futebol, partidas importantes movimentam campeonatos nacionais e internacionais. Os clubes entram em campo e disputas decisivas neste sábado. E fica agora com a previsão do tempo. O fim de semana será marcado por tempo instável em várias regiões do país. No sul, a chuva volta a aumentar em alguns pontos, com áreas de instabilidade avançando do interior do continente. E no restante do país, o destaque continua sendo a combinação de calor, umidade, a atuação de uma frente fria na altura da costa do sudeste, a atuação na zona de convergência intertropical e cavados em níveis médios da atmosfera. E alerta para temporais em alguns pontos. No sábado, um dos destaques é para o sul do país. Amanhã ainda começa com tempo mais firme na maior parte da região, com chuva fraca em alguns pontos, do litoral paranaense e catarinense. Mas ao longo do dia o cenário muda em algumas áreas. Há previsão de pancadas de chuva na faixa litorânea e leste do Paraná, além do litoral norte catarinense, com risco de temporais em alguns pontos. E novas áreas de instabilidade avançam pelo Rio Grande do Sul e ganham força. Há previsão de pancadas moderadas a fortes na faixa oeste, interior, sul e parte da campanha gaúcha, com risco de temporais no oeste do estado. E até à noite, as instabilidades avançam também para o oeste catarinense e sudoeste do Paraná. No sudeste, o tempo segue instável em algumas áreas, principalmente no Espírito Santo, norte e interior do Rio e em áreas de Minas. No decorrer do dia, as pancadas de chuva aumentam pelo Espírito Santo, além da faixa norte, interior e leste mineiro, de maneira moderada a forte, e com risco de temporais em alguns pontos, como no litoral e norte capixaba, além do nordeste mineiro, com destaque para a capital Vitória, onde há chance de acumulados elevados de chuva. No sul paulista também há previsão de pancadas mais fortes, e na metade norte fluminense, além da zona da Mata de Minas, chove de maneira moderada. Na região central do país, as pancadas de chuva ganham força ao longo do dia. Chove de maneira moderada a forte na faixa oeste, além da metade norte de Mato Grosso, norte de Goiás e alguns pontos do sul e sudoeste de Mato Grosso do Sul, com destaque para áreas mais ao norte de Mato Grosso, onde há alerta para temporais. No nordeste, a chuva continua em várias áreas, com destaque para a faixa litorânea e também para o sul da Bahia, onde há alerta para temporais. No litoral norte, no Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte, seguem com pancadas frequentes. Além da faixa litorânea entre Pernambuco e Rio Grande do Norte, extremo oeste, litoral e sul da Bahia. No norte do país, o tempo também segue bastante instável, com alerta para temporais. Há previsão de pancadas moderadas a fortes em grande parte da região, ganhando força ao longo do dia, com destaque para o Amazonas, Acre, Pará, sul de Roraima e áreas do Amapá. Em relação às temperaturas para este sábado, máxima de 24 graus em São Paulo,
26 em BH e no Rio, 27 em Porto Alegre, 30 em Cuiabá e em Campo Grande e calor de 32 graus em Manaus e em Salvador. No domingo, as instabilidades continuam no sul do país, mas com mudanças ao longo do dia. Desde cedo, há previsão de chuva no Rio Grande do Sul, além de áreas do Paraná e também de Santa Catarina, de maneira moderada a forte, com risco de temporais em alguns pontos. Ao longo do dia, a chuva diminui em boa parte do estado gaúcho, mas ainda persiste no Paraná e em Santa Catarina. No sudeste, o domingo começa com tempo mais firme, mas ao longo do dia a chuva volta a aparecer. As chuvas aumentam no Espírito Santo, além do Nordeste e Leste mineiro, onde chove de maneira fraca a moderada e pontualmente mais forte, com destaque principalmente para a faixa litorânea do Espírito Santo. No litoral e norte do Rio, além de alguns pontos do sul e faixa litorânea paulista, há previsão de chuvas fracas, devido à influência marítima. Enquanto em áreas do oeste e Triângulo Mineiro, além de áreas da faixa oeste paulista, há previsão de chuva. Na região central do país, há previsão de pancadas de chuva desde cedo em áreas do norte, nordeste e interior de Mato Grosso, de maneira moderada a forte. E novas áreas de instabilidade favorecem pancadas no sul, sudoeste e faixa oeste de Mato Grosso do Sul, com alerta para temporais em alguns pontos. Enquanto nas demais áreas, amanhã segue com tempo mais firme. Ao longo do dia, as instabilidades aumentam em Mato Grosso, além da faixa oeste e sul de Goiás. E em Mato Grosso do Sul, as pancadas de chuva também ganham força em grande parte do estado. Nestas áreas, as chuvas devem ocorrer de maneira moderada a forte, com alerta para temporais em alguns pontos. No Nordeste, a chuva continua ocorrendo. A influência marítima favorece chuva no litoral da Bahia desde cedo, além da atuação de um cavado meteorológico em níveis médios da atmosfera. E os distúrbios ondulatórios de leste e a zona de convergência intertropical seguem favorecendo pancadas de chuva em áreas da faixa litorânea da região. Ao longo do dia, as instabilidades aumentam mais na maior parte do Maranhão, metade norte do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, grande parte de Pernambuco, além do litoral da Bahia, com chuva moderada a forte e temporais em alguns pontos, com destaque para Recife, onde os acumulados de chuva devem ser mais elevados. E em áreas do leste e nordeste da Bahia, além de Sergipe e Alagoas, chove de maneira mais fraca. No norte, o cenário segue de bastante instabilidade. As pancadas continuam em grande parte da região e ganham força ao longo do dia, com alerta para temporais em alguns pontos. E em relação às temperaturas para o domingo, máxima de 25 graus em Porto Alegre, 27 em São Paulo e em BH, 28 em Goiânia e até 30 graus em Salvador. Resumindo, no sul do país, as pancadas de chuva voltam a ganhar força. No sudeste, as instabilidades se concentram principalmente no Espírito Santo e em Minas. E na região central do país, além do norte e nordeste, as pancadas de chuva ganham força ao longo do dia. Bom, e essas foram as principais notícias deste sábado, do dia 11 de abril de 2026. O TNN News fica por aqui e obrigada pela sua companhia e até segunda-feira.